Oi pessoal, hoje trago a parte 5 da teoria de se eu fosse para Boku no Hero e fosse irmão do Midoriya. Bem, então antes de começar peço que deem o like e se inscrevam no canal, ok? Então vamos começar. Bem, continuando onde paramos na parte 4, depois de eu mandar eles calarem a boca eu falo. Saiam daqui logo. Então o aluno da turma B fala que eu sou muito ousado. Depois o Bakugou sairia no final da aula e eu e o Deku ficamos treinando para o evento da UA daqui a 2 semanas. Nesse meio tempo Midoriya já saberia usar bem mais do seu poder. Todos os alunos ficaram treinando para o evento, então no dia do evento nós ficaríamos sentados lá nas mesas esperando quando começar, e eu ficaria olhando para Tsui muito discretamente para ela não perceber, com um sorrisinho no meu rosto. Então nesse momento Todoroki chegaria e falaria que era mais forte do que nós e eu só fico em silêncio olhando para ele enquanto falo em pensamentos. Tô doido pra ver se tu é o bichão mesmo. Então depois disso nós iríamos lá para fora, já que tinha começado o festival. Então a Midnight me chamaria para subir no palco e eu chegaria perto do microfone e falaria: bom, eu não sou alguém que fala muito, mas eu desejo o melhor para todos, e que todos deem o seu melhor nesse festival e principalmente a minha turma, e bem, eu acho que é isso, tchau pra vocês. Então o teste começaria, que seria primeiro, teste de obstáculos. A Midnight mandaria a gente para o ponto de largada. Nesse momento começaria, eu ativo minha telecinese e saio voando com velocidade, saindo disparado na frente, e todo mundo começaria. Então depois de nós andarmos um pouco, apareceria aqueles robôs aonde eu aumento meu poder para 57% e lanço ataques de telecinese nos robôs, e alguns eu levanto e jogo pro lado com força, os quebrando e os tirando do caminho, saindo na frente novamente e Todoroki logo atrás de mim. Então nesse momento o Deku usa o Onifural 30% e assim ele sai correndo e destruindo vários robôs. Então depois de um tempo correndo chegaríamos no campo minado e eu penso: isso tá muito fácil, véi, kkkk, pois já que eu tô indo voando eu não tô tocando no chão, então eu simplesmente continuo voando. E nesse momento o Bakugou tenta me atacar, falando para eu sair da frente e eu falo: calma, bombinha de São João. Então eu faço ele cair no chão, fazendo pressão com minha telecinese, e isso faz as bombas explodirem e ele fica um pouco machucado. Então eu falo zoando: caraca, essa deve ter machucado, hein? Então nesse momento eu continuo voando. Depois o Todoroki chegaria bem perto de mim e ele tentaria me congelar, só que antes dele me congelar eu pego ele com minha telecinese e jogo ele para trás. Então depois de eu jogar o Todoroki para trás eu percebo uma coisa que eu não tinha percebido, que é que o Midoriya já estava bem atrás de nós. Então nesse momento ele pisaria em cima de mim, já que eu estava voando, e pegaria impulso. Então depois dele ter pisado no chão, eu começaria a ir mais rápido. Então eu chegaria bem perto dele e falo: pelo visto estamos de igual para igual. Então o Midoriya tentaria me atacar, mas como eu já estava cansado dele eu uso minha telecinese e jogo ele para fora da pista, e saio correndo para o portão, assim chegando em primeiro lugar e pousando com uma pose fora tipo a do Superman. Mas enfim, eu ficaria em primeiro, Deku ficaria em segundo, Todoroki em terceiro e Bakugou em quarto. Então depois de todo mundo ter chegado às eliminatórias, começariam onde o teste seria aquela cavalaria. Lá meu time ia ser junto do Midoriya, Tokoyami e Uraraka, onde começaria onde eu tinha a faixa de 11.000. Então vários tentariam pegar minha faixa, só não daria. Com minha telecinese do Mobile pararia eles, e também usando minha telecinese eu pegaria as faixas deles bem rápido, assim seria bem apelão. E toda vez que alguém tentar pegar minha faixa eu mando o Izuku atacar e fazer uma distração, eu usaria minha telecinese e pegaria as faixas deles tirando de suas testas. Então nesse momento eu pegaria a faixa do Todoroki usando meio que uma corda de telecinese, e assim eu mando Tokoyami atacar os pés dele para desequilibrar eles. E então o Todoroki tentaria pegar de volta a faixa dele, mas eu não tinha percebido que o Bakugou está atrás da minha também. Então nesse momento eu pararia eles com minha telecinese e sairia do meio deles, deixando eles dois pegarem uma faixa, onde o Todoroki pegaria uma faixa de 20 pontos e ficaria frustrado
adestrado e o Bakugou pegaria uma faixa de 15 pontos. Então eu mandaria a Uraraka usar a individualidade dela, assim a gente sairia de lá. Então nesse momento eu vejo o Hitoshi e falaria pros meus companheiros para eles ficarem observando ele quando ele chegar perto da gente, eles não falarem nada. Então eles perguntam por que não, então eu falo: é porque eu ouvi dizer que a individualidade dele era controlar a mente, e para ele fazer isso bastava só a pessoa fala. Então depois do teste acabarem e agora começaria as lutas, onde seria diferente da história original. Eu lutaria contra o Shinso e o Midori ia lutar contra a Momo. O Midori venceria a Momo e eu venceria o Shinso. Bom, e o resto das outras lutas seria como na história original. Bom, na luta de eu contra o Todoroki, ele tentaria me atacar usando gelo. Eu quebraria o gelo dele lançando uma rajada de telecinese poderoso, e depois eu uso minha telecinese para avançar até o Todoroki e atacar com um soco carregado de telecinese. Eu falo pro Todoroki vir com tudo pra cima e usar todo o seu poder, e usar logo o lado de fogo. Então ele fala que nunca vai usar o lado de fogo. Então eu falo: então você vai perder. Então ele fala que não se importava, mas ele nunca ia usar o lado de fogo dele. Então eu falo: bom, já que você vai ficar com essa bobagem, eu irei te derrotar, mas escute uma coisa, a individualidade é sua e não do seu pai só. Porque você tem a individualidade dele não quer dizer que é dele, sim que é sua. Quando você precisa salvar alguém e ter que usar a sua outra individualidade, o que você vai fazer? Então nesse momento o Todoroki entende que a individualidade dele não era do seu pai, sim a dele. Ele usaria seu lado de fogo e começaria a ir com tudo pra cima de mim, só que eu já aumento minha telecinese para 83% e começo a atacar ele com várias rajadas de pedras do chão da arena e fazendo até furacões, só que ele desviar por pouco. Então eu faço um furacão gigante ao redor dele, fazendo ele subir pros ares, deixando ele preso dentro do furacão, assim derrotando, e depois de derrotar ele eu desfaço o furacão. Bem, enfim, foi isso. Essa foi a parte 5 da teoria de se eu fosse para Boku no Hero e fosse irmão do Midoriya. Bem, comentem o que acharam e até a próxima. Tchau.